Bom dia! Hoje nós iremos falar um pouco sobre a obra Xerecorandu, de Olívio Jecupé. A nossa equipe é formada por mim, Aline Cordeiro, José Erlon, Maria de Fátima e Neile Rafaela. Olá, meu nome é Aline e eu vou falar um pouco sobre o livro, sobre o autor e sobre o motivo que nos levou a escolher esta obra para comentar. Então, o livro, intitulado de Xerecorandu, A Morte de Cretã, foi escrito por Olívio Jecupé e foi ilustrado por Matê. Nesse livro, nós vamos ter a presença de narrativas curtas sobre alguns indígenas que o Tupã conheceu no decorrer da sua viagem ao Paraná. Esse livro é uma obra de não ficção, sendo que somente os personagens têm nomes ficcionais. Nós acreditamos que isso se deu devido às narrativas serem histórias verídicas. Então, nós acreditamos que isso foi feito para preservar a identidade das pessoas de quem ele falou e também por uma questão de respeito às comunidades que ele visitou ao longo da viagem. Olívio Jecupé tem por nome de batismo Olívio Zeferino da Silva. Ele nasceu no dia 10 de outubro de 1965, no município do Novo Itacolomi, do estado do Paraná. Ele tem por pais Adonira da Silva e Olávio da Silva. A mãe dele tem etnia Guarani e o pai é natural da Bahia. Então, nós temos aqui uma mistura de dois povos distintos, sendo que um foi um povo que se desenvolveu nas cidades e o outro povo é o povo marginalizado que sofreu por questões políticas, por questão econômica e também pela sua cultura. Então, Jecupé se viu nessa condição dupla e entre uma coisa e outra, ele resolveu escolher de forma consciente defender o nativo. Quando Jecupé era mais novo, ele costumava viajar com o seu pai, porque o pai dele era caminhoneiro. Então, disso, ele passou a ter contato com a sua avó materna e com alguns indígenas da Caigã, na cidade de São Sebastião de Amoreira, no Paraná. Então, a partir do momento que ele tem esse contato com seus ancestrais, ele conhece a história, do povo dele, e ele então conhece o trabalho de Ângelo Cretã, que foi o líder indígena, o herói do povo, porque ele lutava pelos direitos do povo Caigã, e infelizmente ele foi vítima de uma emboscada e faleceu. Com o passar do tempo, o Jecupé ele começou a cursar filosofia na PUC, mas como ele estava se sentindo tão incentivado pela figura de Cretã, ele se mudou para a cidade de São Paulo, e lá ele continuou seus estudos em filosofia na USP. E quando foi no ano de 1991, ele se batizou na aldeia em que ele vivia, que hoje é conhecida como Tenondé Porã. E o seu nome de batismo guarani foi Tupã Jecupé, que é o nome que aparece na história, Tupã. Em relação ao livro, quando a gente lê o título, que é A Morte de Cretã, a gente pensa que o livro vai tratar somente disso, somente da morte do personagem. Só que no caso, quando a gente começa a ler, a gente percebe que não se trata somente disso, mas sim dos obstáculos que os indígenas enfrentaram e que enfrentam e da importância de Cretã como uma figura histórica para esse povo. Na capa do livro, como vocês podem perceber, nós temos a presença de uma mulher segurando o bebê em um dos braços. Nós acreditamos que essa imagem representa um recomeço, porque quando a gente está lendo um livro, a gente se depara com cada história e a gente vê o sofrimento, as agressões, as ameaças de morte, estupro, a desvalorização do trabalho e da cultura pelo qual esses personagens passaram e ainda passam. Então, por isso que a gente acredita que essa imagem da capa do livro esteja retratando um recomeço. Então, a gente escolheu esse livro justamente porque a gente não tinha conhecimento sobre o autor Olívio Jecupé e nem sobre os seus escritos.
E foi muito interessante pra gente, porque a gente pôde ver o ponto de vista de uma pessoa que viveu aquela coisa, que sabe como foi. Porque a gente nunca viu o lado das pessoas que sofreram. Para finalizar essa parte, vale destacar que o livro tem uma leitura muito fluida. Apesar de você desconhecer algumas expressões indígenas, e apesar de existir um glossário no final da publicação, você consegue ler muito facilmente o livro. Tipo, você lê assim bem rápido. E sem falar que é muito prazeroso você ler um livro escrito por um indígena, porque você sabe que ele não vai ter espaço para idealização. Então a história vai ser contada tal como ela é. Mesmo que o livro tenha trazido temas fortes e pertinentes, foi possível a gente fazer a leitura dele em poucas horas. E esse foi um dos motivos que nos fez escolher a obra para apresentar hoje aqui. O livro não tem nem tempo e nem espaço determinado. O livro começa com o Tupã chegando na casa do índio no Paraná. Início ele segue por vários lugares e ele acontece de ter uma recorrência física em que ele fica tanto na aldeia de Paranaguá como na cidade de Curitiba. Então ele vai e volta entre esses dois espaços. Pelo que nós conseguimos entender, Tupã passou quase 2 anos em sua viagem, conhecendo pessoas e lugares. Como vocês podem perceber, a gente trouxe uma imagem que tem um indígena ao lado de uma floresta. Então a gente escolheu essa imagem porque a gente tem a ideia de que a causa indígena está estritamente relacionada à manutenção de sua terra. Mas na verdade não é isso. A gente tem que parar e refletir sobre todo o sofrimento que esse povo passou e passa. Porque desde a invasão dos portugueses até hoje, eles estão sofrendo com a atividade ilegal de madeireiros nas suas reservas. Então é importante que a gente pense que a causa indígena ela não se restringe somente à causa de manter a terra deles, mas que ela abrange uma parte maior, que no caso é manter a sua cultura e a sua identidade. Olá, meu nome é Rafaela e eu vou dar continuidade falando dos personagens da obra Xerecó Arandu, A Morte de Cretão. E o livro ele é destinado aos não indígenas. E como é que ele foi feito? Bem, o narrador, que é Tupã, que é o primeiro personagem que nós temos aqui, ele é protagonista e narrador da obra. Ele viajou ao Paraná e ele fez amizades. E essas amizades têm suas histórias de vida. E foi com essas histórias de vida que Tupã compôs a obra, certo? Porque ele conheceu muitas pessoas e essas histórias sempre trazendo a ideia do reconhecimento, o valor do respeito, tudo isso. E o primeiro personagem é justamente ele, Tupã, protagonista, como eu já falei, e narrador. Teresa é a primeira personagem que Tupã conhece. Ela é uma doméstica de Chapecó e ela vai acompanhar Tupã na viagem à aldeia de Paranaguá. Arlindo, ele é o vice-cacique que recebe a visita de Tupã e Teresa. E na casa de Arlindo, eles tomam chimarrão. Ou seja, é uma amizade. Em todas essas, a gente está vendo já o valor da amizade, do respeito, do reconhecimento. Jorge, ele é o próprio cacique, o cacique mesmo. Arlindo, o vice-cacique. Jorge, o cacique. E ele recebe a visita de Tupã e Teresa. Eles conversam muito e Jorge convida os dois, Tupã e Teresa, para o vaneirão. A Zelene Inácio, ela é uma indígena do sul do país. Tupã conheceu a Zelene em 1988, 3 meses após ele entrar na faculdade em Curitiba. Jussara é outra indígena que Tupã conheceu. Outra indígena, a gente está vendo aí 2 indígenas que Tupã conheceu. A Zelene e Jussara. Ela foi estuprada e engravidou dos abusadores. Jovina, ela também é indígena e acabou de chegar de Brasília. Aí, o que ela vai compartilhar com o Tupã?
ela vai contar para Tupã a sua experiência de ter encontrado líderes indígenas em Brasília, capital do país. E agora Júlia. Júlia é a filha de Jandira. Ela é estudante de teologia e Tupã não apoia Júlia na escolha do curso. Por que ele não apoia? Porque ele acredita que sobre a igreja está a culpa da destruição da religião, da cultura e do modo de viver indígena. Ele culpa a igreja por isso e por isso ele não apoia Júlia na escolha do curso de teologia. Já Ângelo Cretan, ele é o personagem que mais recebe destaque, que Tupã faz questão de destacar, de dar ênfase. Ele é o quê? Ele é o herói, ele é mártir da causa indígena. Por quê? Porque ele lutava pela união dos povos nativos do continente americano. Ele era ameaçado até de morte por isso. E ele morreu dias após ser internado com ferimentos graves. Esses ferimentos foram consequências de uma colisão premeditada. Colisão entre um caminhão de uma madeireira e seu carro. E na narrativa, Tupã sempre faz questão de mencionar Ângelo Cretan. Por quê? Porque justamente isso, ele foi um herói, representa muito para o povo indígena. E nunca fizeram justiça à morte de Cretan. Bem, vários personagens nós vemos no livro, mas Cretan é o que mais recebe destaque, justamente por ser esse herói, esse mártir da causa indígena, que tanto lutava pela união dos povos nativos do continente americano, que até a morte ele enfrentou, porque não desistiu da causa. Olá pessoal, eu me chamo Erlon e darei continuidade à apresentação falando sobre a narrativa de Xerecoarandu, do Jecupé. Bom, o livro se inicia com Tupã chegando ao Paraná, à cidade de Curitiba, no Paraná, melhor dizendo, vindo de São Paulo, onde seus pais moravam, e ele conta nesse primeiro relato da ida dele até a Casa do Índio, que é uma espécie de albergue que serve para recepcionar indígenas na cidade de Curitiba. Ele não chega a ficar hospedado nesse albergue, mas ele conta dessa ida dele até esse local. E ele fala que nesse local ele conheceu algumas pessoas da sua comunidade, da sua tribo, melhor dizendo. Entre elas, Teresa, que será uma companheira de viagem até a aldeia de Paranaguá logo em seguida. Tá? Então o primeiro relato dele é esse. O segundo relato já dá conta da viagem que ele faz à comunidade de Paranaguá, juntamente com Teresa. E ele vai falar sobre a estadia que ele passou ali, que ele conheceu o cacique, o vice-cacique. Ele vai falar também que, como símbolo da boa estadia que ele recebeu, né, da boa acolhida que ele recebeu daquele povo, ele e Teresa resolvem prolongar a viagem, ficando um pouco a mais de tempo com eles, para uma espécie de celebração chamada Vaneirão, que é uma dança típica do Rio Grande do Sul, que o Paraná também possui forte tradição, certo? Então eles vão participar desse Vaneirão e ele relata pra gente, a fim de contar mesmo a boa acolhida que ele teve daquela comunidade. Após esses acontecimentos, temos um salto temporal na obra, um salto temporal indeterminado, com Tupã já ingresso na faculdade de filosofia na PUC do Paraná, certo? E ele vai contar pra gente que ele chegou a conhecer ali na faculdade uma indígena também. Na verdade, ele vai contar o tempo que ele passou para descobrir que existia outra indígena além dele ali na PUC, né? Porque até então ele pensava que era só ele, né? E ele chega a conhecer essa indígena e ele relata pra gente nesse terceiro relato, tá? Bom, a partir daqui, a gente já pode perceber, pessoal, que há uma certa dinâmica na obra. Qual é essa dinâmica? A dinâmica está entre passagens que relatam a presença dos nativos na cidade e passagens que dão conta de suas vidas em comunidade, certo? Ou seja, é aquela dinâmica cidade e comunidade. E, claro, da relação que tem os indígenas com a cidade e com a comunidade, né? Claro, além de abordar o sofrimento passado por esse povo.
certo? Exemplo disso, falando sobre a abordagem do sofrimento causado da cidade e sofrido pelo o nativo, nós temos um relato muito forte na obra, que é da Jussara. Ela narra para Tupã, em um dos relatos da obra, que fora estuprada no seu local de trabalho, na cidade de Curitiba, né? Ela trabalhava como diarista e ela chega a engravidar dos seus aliciadores, né? É muito forte esse relato. A gente torce para que algo de bom aconteça, né? Mas, enfim, é uma triste realidade que muitas pessoas passam, né? Sofrem. Não só mulheres indígenas, mas também, enfim, mulheres no geral. Mas Tupã resolve trazer aqui, e o que deixa mais triste ainda é porque isso não é uma simulação ou uma simulação, melhor dizendo, da realidade, mas foi algo que aconteceu, né? É o que deixa a gente mais com raiva, digamos assim. Enfim, então nós temos essa dinâmica na obra, certo? Além desses acontecimentos, outras narrativas compõem a obra, como a vez que Tupã veio a conhecer Jovina, uma indígena recém-chegada de Brasília, e o seu diálogo sobre o encontro dela com vários líderes ali em Brasília. E Jovina é importante porque a partir daqui a gente sabe que Tupã ele vai nutrir uma certa paixão por essa indígena, né? Então percebam também que entre os relatos citados, né, de figuras indígenas que ele vai conhecendo ao longo da viagem até o Paraná, ele também vai falando sobre coisas que aconteceram nessa viagem com ele mesmo, né? Que é o caso de ele se apaixonar por essa indígena, né? Bom, mas no final da obra, Tupã, ele retoma o caráter político, relatando sobre a ocasião em que teve de escrever um conto para um grupo de indígenas sobre Ângelo Cretã, né? Que é um herói para o povo Caigã, né? Nele é destacado aspectos sobre sua vida, do seu legado e principalmente da morte desse herói, certo? Aí a partir daqui, nós ficamos sabendo que esse grande líder indígena foi a causa de Tupã regressar a São Paulo a fim de divulgar e lutar pela causa indígena. Então, basicamente, essa é a narrativa que compõe a obra em Xerecó-Arandu, certo? Olá, me chamo Fátima Alves e agora irei dar continuidade à apresentação. Irei focar mais sobre as contribuições que a leitura do livro de Olívio Jecupé trouxe para a nossa equipe. O livro Xerecó-Arandum, A Morte de Cretã, nos proporcionou um conhecimento maior sobre os povos indígenas, nos possibilitou mais aprendizagem sobre suas crenças, reflexões, vivências, lutas sofridas, nos possibilitou até conhecer expressões indígenas. É nítida em toda a narração a importância de contar e ouvir a história de Cretã, que é um exemplo para todos nós, em especial para os indígenas, que vivem essa realidade tão sofrida nesse mundo que tem muito que aprender sobre união. Por fim, recomendamos a obra de Jecupé, tanto àqueles que ainda não tiveram nenhum contato com a literatura indígena, como para aqueles que se interessam pela causa dos povos indígenas. Vale a pena fazer a leitura do livro Xerecó-Arandum, A Morte de Cretã, tanto pela narrativa curta, tanto pelos temas extremamente necessários e urgentes abordados na obra e pela fluidez da escrita de Jecupé. Vão lá dar uma conferida, vale muito a pena. Nossa equipe agradece.